Fala, gente, iremos resolver agora questão 162 do Enem 2024, caderno amarelo, beleza? Olha só. Em um jogo virtual para celular, um personagem pode percorrer trajetórias retilíneas, voando ou se deslocando ao longo de paredes. Considere que o personagem descreve a trajetória A, B, C, D, E, F, em que os pontos A, D e E estão em plano paralelo ao plano que contém os pontos B e C, sendo esses dois planos ortogonais ao plano da base que contém o ponto F, conforme a figura. A projeção ortogonal sobre o plano da base da trajetória ABCDF, descrita pelo personagem, é... Então, olha só. A trajetória que esse personagem, né, de determinado jogo, vai percorrer está representada aqui, nessa figura. Aí ele vai percorrer os pontos A, B, C, D, E e F. Então, essa, né, isso é a trajetória desse personagem. Então, o que a gente vai analisar agora? Ele quer a projeção ortogonal, não é isso? Sobre o plano da base. Qual é o plano da base? Esse plano aqui, ó. Então é como se eu pegasse aí e deixasse cair, não é isso? Essa trajetória, vou colocar aqui, ó, esse plano da base. É como se eu deixasse cair aí essa trajetória do personagem no chão. Então, ou melhor, né, olhando de cima dessa caixa aí, desse determinado plano, onde a gente tem esses planos ortogonais, tem a base. Então, é a mesma coisa que se eu estivesse olhando de baixo ou de cima essa trajetória. Então, se eu estivesse olhando de cima, como eu veria? É justamente a resposta da questão, beleza? Perceba. Vamos olhar alternativa por alternativa para que a gente consiga explicar e para que você consiga entender a questão. Do ponto A ele parte para o ponto B. Ou seja, ele anda, não é isso? Uma casinha. Um quadradinho aqui, ou ele anda um quadradinho como se fosse um quadradinho para frente, não é isso? Então, todas as alternativas representam isso. Ó. Ele andou um quadradinho para frente, aqui, ó, representando um quadradinho para frente, beleza? Então, em relação a isso, beleza. Todas as alternativas estão corretas. E agora vê o que acontece. Olha só. Ele está no ponto B, vai para o ponto C, ou seja, a gente não consegue ver isso porque a gente está olhando de cima. Se a gente está olhando de cima e o ponto B está em cima do ponto C, a gente não vê o ponto C. É como se fosse um ponto só. Então, a gente tem que se ligar nisso também. Nesse caso, ele não fez nenhuma pegadinha, né, em cima disso, mas é importante lembrar disso também. E aí, do ponto C, ele vai para o ponto D. Perceba, a gente está a uma distância, o ponto C aqui, ó, que está na mesma projeção aí, Y, né, do ponto B, está a uma distância de um quadradinho do começo, né, do ponto A. Já o ponto D está a uma distância de 2 quadradinhos. Ó. Ou seja, do ponto C para o ponto D, ele andou um quadradinho para frente. Qual alternativa representa isso? Perceba, a alternativa A não representa isso. Por quê? Porque do ponto B e C, que está representado aqui, né, já que a gente viu que eles estão sobrepostos, ele não andou nada. Ele teria que estar nesse ponto aqui de baixo, ó, um quadradinho para frente. Então, a alternativa A já pode ser descartada. A alternativa B, olha só. A alternativa B é interessante. Por quê? Porque ponto B e C está aqui, ponto D está aqui. Então, está certo. Então, vamos olhar agora para as outras alternativas. Olha só. A alternativa C também está correto. Ponto B e C, ponto D. Beleza. Alternativa D. Alternativa D temos o problema. E aí que entra, eu achava que nem tinha visto, mas você poderia se confundir. Por quê? Porque o ponto B e C eles estão sobrepostos. Então, olhando de cima, a gente não vê, de certo modo, o que está acontecendo aqui. Eu acho que ele colocou para que você entendesse isso. Ó. Se teve um certo trajeto aqui, então, ele colocou um equivalente. Mas não se confunde, a gente está olhando de cima. Então, pode descartar a alternativa D também. E, por sua vez, descartar a alternativa E é o mesmo que acontece na alternativa A. Do ponto B e C aqui, ele teria que andar um quadradinho para frente. Ele não andou, ele permaneceu. Então, letra E é descartada também. Vamos olhar então a trajetória D e E agora. Perceba, ele andou um quadradinho, não é isso? Perceba, a altura não influencia para a gente. A gente está olhando de cima, a gente não sabe a profundidade, a distância que esses pontos vão ter da gente. A gente olha aqui como se fosse uma linha reta. Tá certo? Mas a gente sabe o seguinte, ó, ele andou uma para frente. Em direção, né, a mim, digamos assim, em direção a você que está fazendo a prova. Então, ele andou um quadradinho para frente. Perceba, a gente já sabe então que a alternativa correta seria a alternativa C. Por quê? Porque daqui, ó, ele não andou um para frente, teria que estar aqui.
que é o caso da alternativa C. Teria que andar aqui, ó, colado na parede, não aconteceu isso. E aí a alternativa C está correta também, ó, porque do ponto E, que é o ponto que está uma distância aqui do final dessa trajetória, ele anda 2 quadrinhos para a esquerda, que está representado aqui. Então, realmente a alternativa E é a alternativa C, perdão, é a alternativa correta. E eu espero que você tenha entendido aí a questão, uma questão interessante, né, onde a gente consegue abordar esses conceitos de projeção ortogonal, que com certeza não é nenhuma matéria extremamente importante, né, que é muito bom também você fazer questões para aprimorar a sua visão aí espacial, geométrica de questões desse modelo. Eu espero que você tenha gostado do vídeo. Se gostou, deixa o like e se inscreve no canal.